Com vocês, programa Saber Viver, com Melissa Costa. Oferecimento Ocular e Hospital de Oftalmologia. Bom dia, está começando mais um programa Saber Viver. O assunto do dia é a obesidade e como nosso corpo reage ao consumo excessivo de comida. Além disso, tenho ótimas dicas com meus colunistas e também uma reportagem especial feita por mim, acompanhada de artistas que admiro muito. Não saia daí, porque o programa Saber Viver está apenas começando. Recebo aqui o médico Dr. Mauro Giacomi, ele que é gastroenterologista da Associação Médica Brasileira. Bom dia, doutor. Bom dia, tudo bem? Tudo bom. Doutor, para começar a nossa entrevista, segundo a pesquisa de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico entre 2007 a 2017, doutor, o número de pessoas obesas no Brasil cresceu 60%. No final de 2017, cerca de 19% da população brasileira já se encontra obesa. O que o senhor me diz sobre isso? Bom, bom dia a todos, né? São dados alarmantes, né? Ou seja, é um crescimento vultuoso, 60%, o que levou a população a atingir esse nível de 20% de obesos, né? O preocupante é que a obesidade ela é uma doença crônica, né? Progressiva e que hoje a medicina o que disponibiliza para o paciente é um controle e ainda, assim como outras doenças crônicas como diabetes, hipertensão, ainda não existe a cura, né? Ou seja, um processo que cure a obesidade. Então nós preocupamos com isso, ou seja, será que nas próximas décadas vai aumentar ainda mais esses números, né? Doutor, os maus hábitos alimentares e o sedentarismo continuam sendo ainda os principais fatores para esse índice? Sim, com certeza. São os malefícios da vida moderna, né, Mel? Então, o que o paciente tem que entender é que essa vida em que cada vez mais os alimentos são rápidos, porém eles são muito calóricos, né? E essa vida em que a pessoa tem que cada vez disponibilizar alguma maneira de trabalhar mais rápido e cada vez com menos tempo para cuidar de si mesmo, ela vai levar ao paciente ao acúmulo de peso. E isso tem que ser combatido. Então, cada paciente tem que se organizar, muitas vezes precisa de uma assessoria médica, né, para isso acontecer e combater a obesidade. E essa assessoria é fundamental, né, doutor Mauro? Sim. E quais são os outros fatores, doutor, que também podemos observar? Bom, o que nós vemos, Mel, é que basicamente os indivíduos eles têm procurado maneiras de emagrecimento rápida, tá certo? E isso muitas vezes não é nem o correto e nem vai dar resultado. O que a pessoa tem que entender é que ela, em geral, ela não engordou, ou seja, ganhou peso, ficou obesa da noite para o dia, e ela também não vai conseguir resultado em combater a obesidade de uma vez, né? Essa decisão de tratamento, ela tem que estar, digamos assim, baseada em mudança de hábitos, né? E uma motivação prolongada para que esse tratamento dê certo. Agora me explica um pouquinho, nós estamos aí no inverno, e o inverno contribui muito para que comamos mais. Sim. Agora, doutor, é uma verdade isso? Sim, é uma verdade. O que acontece com o inverno é uma junção de fatores, tá? Em primeiro lugar, o paciente no inverno, ele costuma ficar mais recluso, ele normalmente fica mais dentro de casa, até a maneira de se vestir, ele expõe menos o corpo, principalmente os pacientes do sexo feminino. Então diminui muita preocupação, tanto com a saúde quanto a estética. Então, em geral, ele vai, digamos assim, liberar um pouquinho. Relaxar um pouco, né? E aí ele vai passar a se alimentar de uma maneira desregrada nessa época. E também, o que acontece é que os alimentos são muito calóricos, os alimentos que a gente tem preferência na época do inverno. Essa seria até a minha próxima pergunta para o doutor. Olha só. Porque nós comemos muito, né? Essa parte calórica. Sim. E aumenta muito a ingestão nesta época do ano, sim, né, doutor? E isso é prejudicial, por um lado.
Por exemplo, os alimentos que são, na maioria deles, saudáveis, digamos assim, vamos falar e dar alguns exemplos. Saladas, né, frutas, sucos, eles em geral, eles têm a temperatura fria ou gelada e são alimentos que em geral a gente diminui o consumo na época do inverno. Nós procuramos por alimentos quentes, muitas vezes mais calóricos, né, que tem muito carboidrato, gordura e também os doces. São os grandes vilões. E aí que está, então, o nosso maior erro. Sim. Ou seja, junta a resposta da primeira pergunta, que é inatividade, né? Com um pouco de relaxamento, ou seja, não pensar na saúde, junto com os pratos que são mais calóricos. Doutor, e quem mantém os hábitos alimentares, assim, antes do inverno chegar, pode, então, dizer que perde alguns quilinhos? Sim, pode acontecer. Então, se a pessoa está em um processo, né? Ou de perda de peso, ou de manutenção, ou seja, se ela já faz atividade física, se concentra numa dieta equilibrada, esse processo vai continuar no inverno, né? E, por outro lado, se a pessoa ela já não estava fazendo isso antes, por que não começar nessa época? Não tem por que esperar o verão, não. Sempre é bom começar, sim, mais antes de tudo, o mais rápido possível, né, doutor? Aí. Eu queria que você deixasse para a gente umas dicas, né, para quem quer ter uma boa alimentação, então, neste inverno. Sim. Então, a primeira dica é a seguinte: mesmo estando frio, etc e tal, se agasalhar bem, se manter ativo, né? Vamos fazer passeios, caminhadas, né? Procurar sempre sair de casa e não ficar só debaixo do cobertor. A segunda dica é que se alimente a cada 3 horas, de maneira sempre equilibrada, dividindo ali entre vegetais, fonte de proteína, carboidrato, gordura saudável, e que coma a cada 3 horas direitinho e pequenas quantidades. Então tá aí a dica do doutor. Eu vou te convidar para assistir conosco a coluna da Ana, Firulas da Ana. Bom dia, Ana. Ei, Melissa, bom dia! O Firulas da Ana hoje vai contar a história sobre as bijuterias, como surgiu e começou a ser usada pelas mulheres. A palavra bijuteria vem do francês bijouterie, que quer dizer joia. Começou a surgir em 1929, durante a Grande Depressão norte-americana, como alternativa à joia. Logo conquistou seu espaço graças à versatilidade e à variedade dos materiais trabalhados, que, não impondo limites à criatividade, adaptavam-se à moda e às tendências. Cada vez mais, a bijuteria é utilizada por celebridades, lançando moda e difundindo tendências através das novelas e revistas. Vai desde adornos para cabelos, brincos, pulseiras e até tornozeleiras. E para quem ainda tem dúvidas, vou falar a respeito da diferença entre joia, semijoia e bijuterias. Bom, as joias são acessórios mais puros, ou seja, são realmente feitas por um material mais nobre. Esses materiais podem ser o ouro, a prata, o titânio ou a platina, por exemplo. Já as semijoias, a olho nu, são quase impossíveis de distinguir. A maior diferença entre elas reside na composição. Nesse caso, a semijoia é feita de um material menos nobre, como o latão, o estanho ou o bronze, e depois recebe um banho de alta qualidade, de um elemento mais nobre, como o ouro, rosé ou a prata. E as nossas queridas bijuterias, que são mais populares e usadas principalmente por serem mais baratas. Mas o que importa é que elas, usadas de forma adequada, deixam qualquer mulher mais bonita do que já é. Até o próximo Firulas da Ana. É com você, Melissa. Adorei as dicas de hoje, Ana. Você aí de casa, fique com o intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho com mais bate-papo com o Dr. Mauro Giacomi. Estamos apresentando Programa Saber Viver, com Melissa Costa. Oferecimento Ocular e Hospital de Oftalmologia. Essa é a Carlota Plus Size, uma moda jovem, moderna, democrática e feminina. Se existem padrões na moda grande, aqui na Carlota Plus Size, nós decidimos rompê-lo. Venha você para a Carlota Plus Size. Restaurante Café Reitoria Grill, com vasto menu de comida mineira. Espaço aconchegante, criado com muito apreço para satisfazer os mais refinados gostos.
deliciosos cafés gourmet, drinks de café, brunch, café da manhã colonial e espaço para eventos. Avenida Carandaí, número 100, Funcionários, Belo Horizonte, Minas Gerais. Quando a gente acha que já viu de tudo na vida, tem sempre um novo motivo para a gente cuidar bem dos nossos olhos. Ocular e Hospital de Oftalmologia. Sua visão em boas mãos. Voltamos a apresentar o programa Saber Viver. Oferecimento Ocular e Hospital de Oftalmologia. Estamos de volta com o programa Saber Viver. Acompanhe agora a coluna Na Palma da Lei com Zanoni Júnior. Bom dia, Zanoni. Bom dia, Melissa. Hoje nós vamos falar de um assunto importante e um assunto que sempre está aí na boca do povo, qual seja os crimes cibernéticos, os crimes praticados principalmente nas redes sociais. Nós sabemos que a honra é um bem jurídico, ela é natural, ela é inata à pessoa do ser humano e ela deve ser protegida. Só que o que nós estamos a vivenciar no dia a dia, principalmente nas redes sociais, é uma onda crescente, vertiginosa da prática desses crimes. O Código Penal brasileiro, ele traz 3 crimes contra a honra. A calúnia no artigo 138, a difamação no artigo 139 e a injúria no artigo 140. Portanto, quando você estiver na rede social, você precisa tomar um cuidado enorme. Por quê? Porque o fato de você estar, na maioria das vezes, naquele ambiente familiar, no ambiente do trabalho, ali de posse do seu celular ou do seu computador, a pessoa se sente mais segura para tecer comentários sem o resguardo necessário da extensão daquela sua fala. Muitas vezes a pessoa acaba ofendendo a honra objetiva ou subjetiva de alguém. Assim, quando na rede social a pessoa, de forma dolosa, ou seja, ela quer aquele resultado, ela imputa alguém falsamente a prática de um crime, ela está incorrendo num crime de calúnia. Na próxima edição do nosso programa, nós vamos falar aqui da difamação e da injúria. Um abraço. Obrigada, Zanoni, pela sua participação mais uma vez aqui conosco. Voltamos a conversar com o Dr. Mauro Giacomi. Doutor, no primeiro bloco você me contou um pouquinho que o inverno influencia aí na alimentação. Agora eu tenho uma outra curiosidade. O tamanho do prato também influencia? Com certeza, meu. O que nós falamos é que é muito importante entender a quantidade de calorias, né, de cada refeição. O paciente ele tem que ter entendimento disso, né? E logicamente que a quantidade de calorias está relacionada com a qualidade da alimentação, mas também com a quantidade de alimentos, né? Obviamente que quando você utiliza um utensílio, né, de refeição, ou seja, um deles é o prato muito grande, né, ou fundo, a tendência é a pessoa colocar mais quantidades, né? E isso vai influenciar diretamente no número de calorias daquela refeição. E quanto maior, então, o prato, maior o número de calorias. E aquele ditado popular, doutor Mauro, que o olho é maior que a boca, é pura verdade, então? Sim, é grande verdade. Então, ou seja, vamos escolher aí pratos rasos e menores para nos servirmos, que aí o número de calorias com certeza será menor. Indiferente o prato, então, o que vale realmente é a percepção de cada um. Sim, sim. E também do que vai ser escolhido ali, ou seja, ao montar aquela refeição, ou seja, ela ser balanceada e com alimentos que não sejam muito calóricos. Doutor, e no caso de restaurantes que servem os pratos já prontos, vale então a dica de pedir porções menores? Sim. No caso do tradicional prato feito, né, o importante é pedir para servir um prato feito menor e também balanceado. Ou seja,
uma fonte de proteína, um pouquinho de carboidrato, o restante de salada e legumes, e o paciente vai ter um prato bem equilibrado, pouco calórico, ideal para emagrecimento. Vamos supor que o paciente não siga as suas dicas e mantém, então, uma alimentação supercalórica. O quanto que isso pode ser prejudicial? Muito prejudicial. O que acontece é o seguinte, que é muito mais fácil para o nosso organismo acumular tecido gorduroso, adiposo e engordar do que perder. Então, às vezes, em 15 dias, por exemplo, de férias, que a pessoa perde o foco e entra num desleixo, né, total e numa dieta desregrada, às vezes ela ganha assim, chega às vezes 5, 10 quilos, né? E rápido, né? Muito rápido, às vezes levou um semestre para perder isso. Então é importante, né, como nós estamos falando, seguir essas orientações e se ela tiver um período assim mais sabático, como férias, etc e tal, ela concentrar pelo menos em manter, né, o peso. Isso seria interessante. Pode até comer um pouquinho nas férias, mas continuando com aquela regra certinha. Sim, bem balanceado e depois volta o foco para o emagrecimento. Doutor, eu vou te pedir uma licença rapidinho, que eu fui visitar a Orquestra Opus aqui em Belo Horizonte e foi muito lindo o show junto com a Maria Gadu. Você assiste comigo? Sim. E para falar um pouquinho mais sobre este projeto Orquestrando Brasil, eu estou aqui agora com o maestro Leonardo Cunha. Maestro, bom dia. Conta pra gente um pouquinho sobre esse projeto da mistura da música erudita com a popular brasileira. Então, o projeto se chama Orquestrando Brasil. A gente, na verdade, começou com ele em 2006. O projeto da orquestra, na verdade, a Orquestra Opus, ela engloba esse projeto, Orquestrando Brasil, que a gente sentia uma deficiência, uma falta de uma comunicação maior entre a música de concerto e o público. Muitas vezes as pessoas iam para assistir concertos e às vezes tem um ritual dentro da música de concerto, e entre um movimento e outro não se aplaude, as pessoas aplaudiam e aí uma grande massa reprimia essas pessoas que estavam aplaudindo na hora errada, teoricamente, mas nada era explicado, ficava aquele vazio, a pessoa, poxa, eu estava demonstrando a minha satisfação com aquilo e fui tolhido, né? Então, a gente começou a fazer um trabalho de formiguinha mesmo, de tentar mostrar a orquestra, passar em cidades que a gente nunca tinha passado uma orquestra antes, que eles não conheciam os instrumentos, e a gente veio engatinhando com esse contexto. E você tem convidado artistas da música popular brasileira para fazer parte, né, maestro? Sim, desde 2011 a gente começou a fazer esses convites. Então a gente já teve Fafá de Belém, Daniela Mercury, Ana Carolina, Nando Reis, Milton Nascimento. E a gente teve a sorte também, a alegria de fazer com a Gadu em 2017. Foi um show lindíssimo. Nós fomos até apresentados e conectados pelo Derico, né? E a gente hoje está aqui tendo essa alegria de recebê-la de novo. Muito... Pois é, nada menos que estar aqui ao meu lado, Maria Gadu. Bom dia, Maria Gadu. É um prazer e uma honra ter vocês dois aqui conosco no Saber Viver. Conta um pouquinho pra gente como é participar desse projeto do maestro Leonardo Cunha. Maravilhoso. A primeira vez até foi muito interessante, porque a gente se conheceu realmente através do Derico. E eu realmente tinha tocado pouquíssimas vezes com uma orquestra, principalmente coisas do meu repertório, né? Já tinha feito participações, às vezes projetos especiais que faziam resgate da música popular brasileira, mas sempre cantando outras coisas, homenageando alguém. Mas dentro do meu repertório, acho que era a segunda vez que eu fazia.
eu sou uma compositora, uma cantautora que toca com o violão e tem ali uma intimidade com aquela sonoridade, e de repente vem uma gama de outras camadas, né? De outros instrumentos. E isso faz a diferença, né? Porque beleza. quebra um pouco realmente, né, maestro, o contexto geral de orquestra. Maria Adu, me conta aí, nós estamos sabendo que tem outros projetos aí saindo do forno, é isso? Sim, tem alguns projetos de agosto até maio do ano que vem, tem bastante coisa. Em agosto, agora, eu comemoro 10 anos de discografia e 20 anos de carreira. Então, aí vai ter turnê comemorativa com os mestres que tocavam comigo nas turnês do primeiro e do segundo álbum, que são álbuns bem especiais, né? Legal isso. Eu gostaria assim, de agradecer imensamente. É uma honra para nós do Saber Viver estar aqui, né? Trazendo um pouquinho da cultura mesmo de Minas, e aguardo vocês em breve mais uma vez. Se Deus quiser, a gente vai se encontrar novamente. Muito obrigado pelo espaço e pelo convite para estarmos aqui com vocês. Obrigada, viu, Gadu? Obrigada a você. É isso aí, gente. A gente continua aqui com mais um pouquinho Saber Viver, porque eu vou estar aqui assistindo um pouquinho. E eu deixo vocês aí com umas lindas imagens. Até lá! Que alegria poder ter participado um pouco deste grande evento da Orquestra Opus. Maestro Leonardo, eu já estou aqui ansiosa aguardando os próximos. Você aí de casa, nós vamos para um intervalo rapidinho e voltamos daqui a pouco com o Dr. Mauro Giacomi. Estamos apresentando Programa Saber Viver, com Melissa Costa. Oferecimento Ocular e Hospital de Oftalmologia. Essa é a Carlota Plus Size, uma moda jovem, moderna, democrática e feminina. Se existem padrões na moda grande, aqui na Carlota Plus Size, nós decidimos rompê-los. Venha você para a Carlota Plus Size. Restaurante Café Reitoria Grill, com vasto menu de comida mineira. Espaço aconchegante, criado com muito apreço para satisfazer os mais refinados gostos. Deliciosos cafés gourmet, drinks de café, brunch, café da manhã colonial e espaço para eventos. Avenida Carandaí, número 100, Funcionários, Belo Horizonte, Minas Gerais. Quando a gente acha que já viu de tudo na vida, tem sempre um novo motivo para a gente cuidar bem dos nossos olhos. Ocular e Hospital de Oftalmologia. Sua visão em boas mãos. Voltamos a apresentar o programa Saber Viver. Oferecimento Ocular e Hospital de Oftalmologia. Estamos de volta com o programa Saber Viver e eu continuo o meu bate-papo aqui com o Dr. Mauro Giacomi, gastroenterologista. Doutor, agora uma pergunta. Aquele famoso efeito sanfona, a pessoa engorda, emagrece, é prejudicial? É prejudicial demais. O que ocorre? Esse efeito do emagrece, engorda, né? Que nós chamamos de efeito sanfona, ele em geral é determinado por dietas muito hipocalóricas, ou seja, de baixa caloria, que o paciente deseja perder peso rápido, né? E esse tipo de dieta, o que nós temos que entender é que o nosso corpo é tão perfeito que ele tem mecanismos de autorregulação. Então, toda vez que você faz uma dieta muito severa, o seu corpo ele vai entender, ou seja, através ali dos hormônios e do funcionamento próprio, que você está numa situação de estresse ou de perigo, né? E ele vai criar uma maneira de frear o seu metabolismo. Então, a longo prazo, o que vai acontecer é que você vai gastar tão pouca energia para viver que mesmo você seguindo aquela mesma dieta que te emagreceu por um tempo, você vai estar comendo mais calorias do que você gasta. E aí você vai passar a engordar mesmo comendo pouco. A dieta ela é pessoal e particular, né, Sim, doutor? deve ser individualizada, né? Com certeza. Sempre. O importante é estar sendo acompanhado realmente pelo profissional. Doutor, gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui conosco no Saber Viver. Eu também adorei.
E você aí de casa, perdeu parte deste programa? Acompanhe esse e todos os outros através do nosso canal do YouTube. Eu vou adorar conversar com você através do nosso WhatsApp. Mande sugestões de reportagens e eu vou ficando por aqui até o próximo sábado. Deixo você na companhia da nossa querida Ingrid Vilela. Tchau! Olá! Continuando na série das inteligências múltiplas, que envolve a todos os seres humanos, prossigo com a explicação de mais 3 das 9 inteligências descobertas através de décadas de estudos feito pelo psicólogo Gardner. Uma das inteligências é a musical, que é perceptível pela habilidade no reconhecimento de tons e padrões rítmicos. Pode também apresentar um talento nato para composição, assim como também como um bom ouvido para discernir timbres e notas musicais. São pessoas que têm uma sensibilidade para a música e uma boa memória musical e um bom senso rítmico. Podem também ter facilidades para tocar instrumentos musicais. A melhor forma de desenvolver essa inteligência é aprender a tocar instrumentos que lhes sejam mais familiares e buscar identificar os sons em tudo aquilo que lhe acontece no dia a dia. As profissões indicadas para as pessoas que possuem esse tipo de inteligência são cantor, fonoaudiólogo, engenheiro acústico ou produtor musical. A outra inteligência reveladora é a corporal e está voltado a pessoas com capacidade de controlar os movimentos do corpo com destreza, demonstrando equilíbrio, agilidade quando necessário. Possui facilidade para controlar os movimentos do corpo para a resolução de problemas, apresentando excelência na expressão de sentimentos e ideias por meio do corpo, além de ter uma boa coordenação, flexibilidade e até mesmo velocidade. E como desenvolve essa inteligência? Procure fazer atividades físicas, alongamentos constantes e praticar tarefas que seja necessário a habilidade com as mãos. A profissão indicada para pessoas que têm esse tipo de inteligência são ator, mecânico, atleta profissional, massoterapeuta, eletricista, pedreiro e pescador. E para concluir, fique bem atento sobre a inteligência espacial, que é expressado pela capacidade de compreender o mundo físico-visual com precisão, permitindo interpretar e criar imagens e experiências através da mente. A percepção espacial bem desenvolvida está principalmente naqueles que têm a capacidade de ir a lugares desconhecidos e utilizar o auxílio do GPS apenas uma vez. E para desenvolver melhor essa inteligência, fotografe e filme todos os momentos que você gostaria que ficassem guardados de diversos ângulos aquelas situações. As profissões indicadas para as pessoas que possuem esse tipo de inteligência são ilustrador, fotógrafo, designer de interiores, piloto de avião, escultor e farmacêutico. Conforme comentei no programa anterior, existe uma gama de opções profissionais relacionada a todos os tipos de inteligências. E caso atualmente seja um impasse na sua vida a incerteza profissional, entre em contato comigo para lhe auxiliar da melhor maneira. A sua descoberta pelo seu propósito, para que assim a sua vida seja mais leve e prazerosa. Até mais!